Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo à Palavra de Deus. João 8, 31, 32. Se permanecerdes nas minhas palavras, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Isso que disse o Senhor Jesus Cristo. Então vamos permanecer na palavra dele. Vai libertar do que, gente? Libertar da angústia, da depressão, da ansiedade, do desespero, do pensamento aonde eu vou, para onde estou, o que vai ser de mim, o que vai ser do meu filho, o que vai ser da minha família. Tudo isso vai desaparecer. Porque você vai entender de onde nós viemos, onde estamos e para onde vamos e quem somos. Isso tudo está no manual que o próprio Deus deixou para nós. Mas como ele deu o livre-arbítrio, então você vai escolher a que Deus você quer servir. Você quer servir o mundo, com as suas concupiscências, com as suas mentiras, com os prazeres da carne, como fala? Quer satisfazer a tua carne, as tuas emoções, com as distrações do mundo, com as suas paixões desregradas? Ou quer ter disciplina e combater isso, né? Ou você quer servir o diabo logo, né? Que aí se você quiser ficar avacalhado, como disse o Senhor Jesus, ficar morno, é melhor você servir o diabo logo, né? Que aí se ele achar que tem potencial em você, ele vai estar de dinheiro e riqueza, mas já sabe, né? Você não vai ter a paz de Jesus dentro de você e morreu, ele vai fincar os unhas nele e levar você para o reino das trevas, que lá ele não... Vou dizer uma coisa para vocês, lá no inferno não tem filho pródigo não, viu? Os satanistas até chamam o diabo de pai. Mas lá não tem filho pródigo não, é fulminado, é fogo, é queima, é trevas, é tortura e gargalhada na sua cara e deboche dos seus pecados. E põe os seus pecados na tua frente, você vai ver o desespero e a distância de Deus e as trevas exteriores, como diz Jesus. E Jesus falou que ali haverá choro e ranger de dente. Aí você vai me falar assim, mas tem outros caminhos para ir a Deus. Não existe. O Senhor Jesus mesmo falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, se tiver uma Bíblia com vai, já você fica com a pulga atrás da orelha que já está errado. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai como o Pai está em mim. Por isso que Jesus falou, vem. E ele falou, ninguém vem, não é nem vai, ele falou, ninguém vem a Deus, né, ao Pai, se não for por mim. Então, se você não passar Jesus na frente, não se render, falar, Jesus, eu aceito a tua salvação, eu aceito a aliança que o Senhor fez por nós, peço perdão pelas minhas misérias, me prostro aos teus pés e reconheço como meu Senhor, meu Rei, meu Salvador. E não vou buscar mais nada, se não for o Senhor, não aceito mais conversa nenhuma, não vem com historinha. É Jesus Cristo o Salvador, o Rei do Universo, o que manda todo o poder, como o Senhor disse, Jesus, foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Quer dizer, nos infernos, né? Nos inferiores, nos mundos inferiores, né? Então é isso, Senhor Jesus. Então, nós te agradecemos, meu Deus, por isso, pelo dia de hoje maravilhoso, hoje domingo, um dia espetacular. O evangelho do dia da nossa liturgia, uma maravilha, grande pra caramba como eu gosto, mas relata toda uma história. Tem muitos segredos dentro dessa palavra, Senhor Jesus, e nós te pedimos que teu Espírito Santo venha nos revelar. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, te reconhecemos como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, Senhor. Nós sabemos, Jesus, não como os evangélicos, os protestantes pensam, né? Que só o Senhor pode interceder. Na realidade, o Senhor já nem intercede mais, porque o Senhor é Deus, né? O Senhor já toma atitude, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O Senhor, na realidade, já pagou o preço, que é de mediador com o teu sangue na cruz. Mas intercessor nós temos muito, Senhor. Inclusive, às vezes os evangélicos falam essas bobagens, que o único é Jesus, intercessor, e como é que eles têm os pastores que fazem oração? Então, eles não deviam pedir oração para os pastores, não deviam pedir oração pelos colegas, pelos irmãos, né? Pelos irmãos, não deviam pedir oração, né? Se Jesus é o único intercessor, como eles falam, para fazer divisão, uma bobagem. As pessoas usam muito, o diabo também usa para fazer divisão na igreja, palavras, rituais e não sei o que, coisas tudo humanas, doutrinas humanas, para fazer divisão na igreja de Cristo, né? Então não vá atrás dessas conversas bobas, né? Sem sentido, infantil. Vamos usar o bom senso para a gente não cair nessas armadilhas, né? Então,
Jesus, existe muitos intercessores. Ah, mas do outro lado está morto, não, do outro lado estão vivos. O próprio Senhor Jesus falou isso. Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. Vai lá procurar o que Jesus falou em Mateus 22, 29. Para quem falou que as pessoas estavam no pote, não estavam dormindo, não estavam conscientes, tinham morrido, vai ver o que Jesus falou lá. Deu uma bronca neles, falou: errais desconhecendo o poder de Deus e errais desconhecendo, né, a palavra de Deus e errais desconhecendo o poder de Deus. Vocês podem ver lá, você que é evangélico protestante, que fala que a pessoa fica dormindo. Onde se viu isso, a alma dormir? Vai dormir aonde? Perguntei para uma conhecida minha que estava indo para uma igreja diferente, aí saiu da verdadeira igreja e foi entrar num galho que pode ser cortado e jogado no fogo, né? E aí ela veio me dizer que a alma dormia. Eu falei: dormia onde? Ela fica dormindo ali na cova, no cemitério? Quando era pequeno eu lia, coitadinha, às vezes a gente acaba sendo irônico, eu não gosto, mas a pessoa me cutuca, né? Aí eu falei: quando eu era pequeno eu assisti, eu li um gibizinho do Maurício de Souza que tinha o Penadinho, né? Então o Penadinho, eles viviam em volta do cemitério, era uma coisa até bonitinha, ingênua, gostosa. E aí o Penadinho, ele entrava assim na cova onde tinha a cova dele ali, e ali era tipo um quadradinho na terra. Muito legal essa sacada do Maurício Souza. E eles ficavam ali jogando bolinha, brincando. Vou ter que dar uma parada aqui, acho que eu... Então, como eu ia dizendo, o Penadinho, então eles ficavam ali dentro. Ele, o Penadinho, o Morciguinho, o Vampirinho, às vezes o Caveirinho e outro fantasminha ficava ali na cova dele e iam bater papo à noite. Ficavam lá jogando, brincando, fazendo joguinhos, né? Esses de brincadeira de criança. E parecia confortável até ali. Um lugar para ser um esconderijo, né? Aí eu perguntei para ela, aí ela começou a engasgar, né? Fica dormindo aonde? A alma não dorme, consciência não dorme, espírito não dorme, a consciência não precisa dormir. Precisa dormir é só o nosso corpo por causa da canseira, por causa do pecado de Adão, então danou a carne, né? Nossa carne, nosso corpo, Deus vai dar depois um corpo glorioso de novo, como o de Adão e Eva. Então ela não dorme, né? Então, no mundo espiritual, as almas que estão lá estão intercedendo. É diferente de mediador, de advogado que pagou o preço do lugar. Aliás, pagou a fiança, né? Pagou com a sua carne, pagou a pena por nós. É diferente de intercessor. O intercessor não pagou a pena, ele vai pedir, implorar a Deus, né, para interceder junto a Deus. Você falar que não tem intercessor, então para de pedir oração para os outros, para de pedir oração para o pastor, para sei lá quem, né? Mediador, nós sabemos que mediador, quem pagou com sangue na cruz foi o Senhor Jesus, né? Mediou essa ponte, essa salvação, religou o céu com a terra, com os seres humanos. É no sangue do Cordeiro, né? Alvejaram e limparam suas vestes no sangue do Cordeiro. Vê lá Apocalipse 7, você vai ver uma grande multidão, que maravilha, fruto da misericórdia divina, da grande misericórdia de Jesus, que falou Santa Faustina, lá em 1933, que Jesus passou para ela a festa da misericórdia, que ele quer o domingo, o primeiro domingo depois da Páscoa. O Senhor Jesus falou: eu quero que você proclame essa festa da minha misericórdia, o domingo depois da Páscoa. Inclusive ele quer que os ortodoxos se unam também nessa festa, porque o que importa para nós é essa misericórdia infinita que levou Jesus a derramar o sangue na cruz por nós. Ali na cruz ele derramou a água e o sangue do seu coração para que todos nós fôssemos salvos. Até você que diz que não tem mais jeito para você, tem jeito também. Eu já vi Jesus dar jeito para o satanista que estava enfiado com o pé dentro do inferno. Aliás, já tinha visitado até o inferno com os demônios e participado de mesa, de reunião com os demônios para ver como perder mais alma, para ver como era aprofundado esse cara no satanismo. E um dia que ele começou a ver a verdade, né? Porque o demônio cauteriza a mente da pessoa, ela fica cego na mentira, no dinheiro, no luxo que ganha, que o diabo trouxe bastante coisa para ele e tinha prometido um monte de veste digna para ele, inclusive ser presidente do Brasil e poder nessa nova ordem mundial. E foi uma vez que aí foram bater com pessoas que era realmente de Deus, aí os demônios manifestou, ele falou: como os demônios são fracos, eles pareciam tão fortes dentro daquele homem bobão lá, né, um capitão do exército do inferno recapitulou, né? Então ele foi querer saber quem era esse mais forte. E aí se encontrou, foi onde ele deu de cara com Jesus. Jesus falou: eu esperei você. Estava esperando esse momento. Estava enfiado no pé na sujeira.
Então você tem esperança. Enquanto a vida, esperança. Basta você usar seu livre-arbítrio e falar, eu quero sair desse sufoco, eu quero sair desse tormento, eu quero sair dessa angústia, eu quero sair dessa sujeira que eu me meti. Tem esperança para mim? Tem chance, Jonas? Tem. Tem muita chance. O Senhor Jesus falou, eu vim para vocês. Ele vai dizer, eu vim para você. Eu vim para buscar você. Eu vim para resgatar você. Eu não vim para buscar aqueles que você acha que é bonzinho, que é santinho, ou justos, né? Na medida da terra, do humano. Ser justo, eu não vim buscar eles. Eu vim buscar você. Você que está afundado na lama. É por você que eu morri na cruz, o Senhor Jesus vai te dizer. É por você que eu dei meu sangue. Dei meu sangue por você. Então venha, tenha coragem, tenha bom ânimo. Não tenha medo. Se entregue. Se entregue simplesmente, se renda. E eu vou te arrancar do inferno. Vou tirar você, ainda que você estivesse no vale da sombra da morte, a minha mão chagada ali te alcançaria, te puxaria para cima. O testemunho está nas minhas mãos. As chagas da minha cruz. É isso que o Senhor Jesus te falaria. Então tenha esperança. Tire a tristeza da cara, lava o rosto, enxuga, fala, Jesus me ama, Ele quer me salvar. Se renda, se dobre, se prostre diante de Jesus. Fala, tu és o meu Senhor e meu Salvador. Eu creio, aceito e vos amo. Muito obrigado, meu Deus. Eu não mereço, mas agradeço e aceita, e aceita. Às vezes a pessoa pensa que é humildade, não vou aceitar que eu sou muito pecador. Você está sendo orgulhoso, o diabo está te enganando com uma falsa humildade. Fala igual eu, sei que eu também não mereço. Fala, Jesus, Senhor Jesus, eu não mereço, mas agradeço, tá bom? Então te agradecemos por isso, Senhor Jesus, que vá o teu Espírito Santo junto com essa palavra, para tocar, para curar e para libertar. Existe chance para todos, para todos. A palavra de Deus, Jesus fala que veio para salvar a muitos. E por que Jesus não falou todos? Porque nem todos querem. Se todos quisessem, era para todos. Tem gente que vai para o inferno porque tem livre-arbítrio, não quer, gosta do pecado, fica afagando o pecado. Aí um abismo vai chamando o outro, um pecado vai chamando o outro. Entendeu? Então vamos crer em Deus, vamos acreditar no que Ele fala. Hoje vai ser mais longo o vídeo aí, mas aquele que tem ouvido que ouça o que o Espírito diz, né? O chamado de Deus, o chamado. Às vezes eu sou uma pessoa que parece que nasceu de 7 meses. Eu gosto de fazer as coisas tudo correndo e tudo, e Deus já me deu umas broncas, não é bronca, mas me chamou a atenção algumas vezes, né? Falou para mim ter paciência e esperar o Espírito Santo falar, para mim ir com mais calma, para mim esperar a pessoa refletir. Então por isso hoje eu vou fazer esse mais demorado. Então eu mesmo queria fazer um vídeo de 5 minutos ali, um áudio, mas não. Então aquele que tem sede, que escute até o fim. Que escute até o fim, para que Deus venha tocar você. Não perca essa graça. O momento da graça está passando aí na tua casa através da minha cara. Não é muito bonito, mas já falei para Jesus, o senhor acha engraçado eu ficar careca, mas o senhor tem um cabelão bonito, mas eu falo brincando com ele, né? Porque eu sei que a aparência do corpo aqui, como diz Jesus, a carne de nada presta no mundo, porque veio e nasci no pecado, como falava o rei Davi, né? Já vim do pecado e nasci no pecado. Então não ligo, porque no mundo espiritual eu já enxergo o meu corpo glorioso diante de Deus, é magnífico. O do céu também, se você se voltar para Jesus, você vai receber um corpo glorioso. Então aproveite essa graça de Deus que aparece aí no YouTube, né? E se quiser, compartilhe para uma pessoa que se ama e quer ajudar a se salvar, uma pessoa que está desesperada, que acha que não existe chance, como o pessoal fala, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Quem fala isso é o Satanás e os demônios e as pessoas negativas, os urubu de plantão. Mas Jesus fala, tem jeito. Você vê, e eu tenho outros mais otimistas que falam assim, né? Tem jeito para tudo, e tem mesmo. Aí só que eles complementam com uma palavra negativa depois. Eles falam, só não tem jeito para a morte. Mas Jesus fala, tem jeito para a morte também. Tanto é que ele ressuscitou várias pessoas. Ele mesmo ressuscitou. E vai ressuscitar nós também no final dos tempos. O nosso corpo glorioso, porque a alma morre, ela não fica vagando que nem fantasma. Ela não fica dormindo, muito menos. Que a alma não precisa descansar, né? Dormir. O espírito não dorme, né? Então é nada disso. Então o que ele vai ressuscitar glorioso? Nosso corpo um dia. Quando você morre, na hora sua alma desprende, sua consciência desprende do corpo, sua alma e seu espírito se desprende do corpo. Porque eu já falei em outro vídeo aí, vocês procuram, entra no meu
no canal e vocês vão achar o vídeo aí que a gente fala da nossa imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos um corpo. Ó, as três dimensões do ser humano. Um só, mas em três dimensões. É igual Deus. Não fala um só Deus em três pessoas? Só que Deus não é igual... Por exemplo, eu sou um espírito, tenho uma alma e vivo um corpo. Eu não consigo fazer essas partes minhas ser individual e agir individualmente em comunhão com os três. Eu só não consigo distinguir, separar os três, né, por causa do pecado de Adão e Eva. Mas Deus, com seu poder, cada dimensão dele pode agir separadamente, ligada no centro dos três, né? É uma coisa magnífica isso, que a nossa cabecinha não entende ainda. Eu compreendo um pouco só. Então essa é a nossa imagem e semelhança com Deus, né? Até perdi o meado do assunto, mas o que importa é isso, é a salvação em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu não me engano, está em João 14,6. Vou até dar uma olhada aqui. João 14,6. Vamos ver se é isso. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora eu vou ver lá, João, como que eu falei para vocês? João... não lembro, agora deu branco. E Jesus também fala assim, se vocês permanecerem na minha palavra, o pessoal costuma citar os evangélicos também, só um trechinho da palavra de Deus, né? Ele fala assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Depende. Você vai resistir ao diabo e pode ser que você vai tomar uma coça. Vai ser retalhado com problema físico, com problema emocional, com problema espiritual, com problema financeiro. Você resistir a comprar a briga com o diabo. É como se você tocasse um vespeiro lá sem proteção. Você vai tomar picada até dizer chega. Por quê, Júnior? Porque cita só uma parte da palavra. E no começo da palavra diz assim, sujeitai-vos, pois, está lá em Tiago, sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, aí resistir ao diabo, ele fugirá de vós, entendeu? Se você estiver debaixo da mão de Deus, aí o diabo e o pecado vai fugir mesmo, todos eles vão fugir, mas tem que estar debaixo da mão de Deus. Agora vamos ver o 6,31, vamos ver se é isso. Eu não lembro se era o 6, capítulo 6, daqui a pouco eu me lembro. Daqui a pouco o Espírito me puxa na mente. Não é 6 não. Depois eu lembro, eu passo, né? Então hoje nós vamos ver em João 4, capítulo 4, versículo do 1, olha que beleza, do 1 ao 42. Eu acho que ainda vou ler eu vou ler do 1, era acho que do 5 em diante, mas eu vou ler do 1 em diante, que mostra de onde Jesus estava vindo. Ele estava vindo da Judéia, né? Como fosse um estado da Judéia, onde fica Jerusalém, e estava descendo para Galiléia, para Cafarnaum, para Galiléia, que seria um outro estado, mas também pertencente ao povo hebreu. Onde estava Cafarnaum, onde estava o lago de Genezaré, onde Jesus morava, onde estava Nazaré, onde ele morou quando era pequeno, onde estava Belém. Belém na Judéia, parece. Então Jesus estava descendo para lá, para Galiléia, e ele ia ter que passar, já vou falar de antemão, daí eu já falo os primeiros 4 versículos, né? E ele estava indo para Galiléia e ele tinha que passar por Samaria. Os samaritanos e os judeus não se bicavam. Por quê? Porque os samaritanos eram um povo que tinha misturado, né? Casado com povos com outros povos, né? Sem ser o povo hebreu. E Deus dizia para eles casar só no povo deles, para ficar um povo separado para onde viria o Messias. Por isso que Deus mandava ficar separado. Então esse povo samaritano, eles tinham se misturado com outras pessoas do mundo, então os judeus puros, entre aspas, né, discriminavam. Chamavam eles de gentalha e eles também brigavam com o povo judeu, falavam, não é em Jerusalém que nós devemos adorar, nós vamos adorar assim. É igual está na igreja, acontecendo hoje na igreja. Um povo fala, não, tem que rezar assim, tem a doutrina F, Y, G, não, eu uso a C, vocês estão errados. Não, eu uso a B, vocês estão errados. E fica essa briga de foice. E nem o samaritano e o judeu. O samaritano dizia que deveria adorar a Deus lá, onde ele estava no monte, né, de Jacó, onde Jacó lá
cavou o poço na cidade, né? E tal, né? Sicar, se eu não me engano. E os judeus diziam, não, é no templo em Jerusalém, só que Deus aceita a adoração. Aí vocês vão ver o que Jesus vai falar aqui agora. Então vamos começar a ler aqui. Vamos ver se eu consigo ler sem os binóculos, para não dar reflexo aí, né? Então está dizendo assim, então Jesus está caminhando com seus apóstolos, chegou, pois, a uma localidade da Samaria, ó, tá vendo? Chamada Sicar. Era um vilarejo, né? Junto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Tá vendo? Tinha dado ao filho José, que era o caçula, né? Inclusive salvou todo o povo hebreu com um sonho que Deus deu para ele, tinha sido vendido, e eu achei tão bonito que o padre falou, que ele mostrou toda a semelhança que existia entre José, o filho de Jacó, com Jesus, né? Que também foi vendido pelos que eram seus, também foi preso, foi traído, mas que era para salvar todo o povo, né? Só que agora mundial, né? Todos aqueles que creem nele, assim como José não salvou só o povo hebreu, como salvou os egípcios também. Deus mostrou em sonho para ele a carestia que ia vir no mundo, né? E se não fosse ele, ia ter morrido muita gente de fome. E a fome também, Jesus também veio para alimentar a fome, que fome? A fome espiritual do ser humano, né? A água da vida. Então você vê que a semelhança. O padre que me destacou ontem na missa para nós, que nós temos uma missa de sábado aqui, uma vez por mês. Às vezes 2 vezes por mês. Então você vê a semelhança, né? Então ele chegou à localidade chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera seu filho José. Ali havia um poço, o poço de Jacó. E Jesus, porque no deserto, lá na região semiárida, né, de Israel, de Jerusalém, lá onde estão no Oriente Médio, o lugar é semiárido, que nem o cerrado brasileiro, então não dá água fácil, é que nem o sertão do Nordeste. Para você achar um poço de água é difícil, né? E quando achava esse poço, provavelmente esse poço de Jacó, foi Deus que ajudou ele a encontrar esse poço, né? Ali onde tinha água subterrânea, né? Um lençol freático, né? Que fala. Então, e Jesus, fatigado, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Mas aqui eu tive um discernimento. Jesus não estava ali à toa. O Senhor Jesus, ele falou que fez no universo e faz tudo com um propósito. Apesar que ali ele estava sem a divindade, como diz a palavra de Deus, que ele se despojou da divindade dele, mas ele estava orientado pelo Espírito Santo, assim como nós devemos ser, se a gente não extinguir o Espírito Santo da gente. Pedir a Deus que nos batize com o Espírito Santo e não extinguir ele, nós vamos ser orientados pelo Espírito Santo também, com a pessoa certa para a gente falar na hora certa, e é o próprio Jesus agindo para salvar as almas, tocando, falando em palavras, em atos. Então o próprio Deus vai fazer isso com nós. E Jesus estava ali por causa de um propósito, para falar com essa samaritana, para atingir esse povo que estava separado, dividido do povo hebreu e era da mesma família, mas por preconceitos e por encrenque, por picuinha, por briga e por costume humano, como está acontecendo na igreja hoje, faz mais divisão. Cada um fala e vai indo. Tem mais igreja do que boteco no mundo, acho. Então diz assim, sentou-se à beira do poço Jesus, e era por volta do meio-dia, quer dizer, o calor, né? O maior calor, né? E veio uma mulher e os apóstolos tinham se separado, acho que foram providenciar algumas coisas, né? E aí veio uma mulher da Samaria tirar a água do poço, porque as mulheres que tinham que tirar água, as mulheres eram discriminadas naquela época, eram consideradas inferiores. E foi um pouco consequência do pecado de Eva que puxou Adão, mas Adão também pecou. Então, porque Adão e Eva, o ser humano e a mulher, são iguais em dignidade diante de Deus. Só que a mulher não pode querer ser homem, e nem o homem querer ser mulher. Entendeu? Isso é besteira. A mulher, não, eu quero ser empoeirada, mas vai ser homem. Não, a mulher é linda quando ela tem a parte feminina dela, é um espetáculo, ela é linda. Mulher é mulher. Ela é um ser igual ao homem em dignidade, mas ela é um ser diferente do homem. Assim como os anjos são diferentes de nós. E o homem é diferente da mulher, né? Mas a dignidade, os dois, é lado a lado, ombro a ombro, cabeça a cabeça. E a mulher até hoje, agora mais para frente vai ser tudo clareado, isso ela vai entender isso. Que eu de vez em quando, tem até uma mulher aí no coisa que de vez em quando manda no Facebook essas coisas, na internet dá pra gente tirar muita coisa boa. E ela fala sobre essas coisas. Fala, se o homem quisesse uma mulher grossona, empoeirada e tal, casca grossa e pé, parecida com ele arrumava um homem para casar. Talvez por isso que tem muito homem procurando homem, né? Não é esquisito? Entendeu? Então um homem de verdade, um homem que é homem, que né, tem
Testosterona, não estou falando do outro pessoal não, que fica rolando do meio, que às vezes é problema de nascença, é falta de hormônio masculino e uma série de consequências que faz a pessoa às vezes ter distorções, né, naturais. Não estou culpando eles não, pelo contrário, todos são dignos de salvação e de buscar Deus, procurar Jesus. Mas o homem, geralmente, que é hétero, ele quer uma mulher feminina, ele não quer uma mulher masculina, grossona, empoeirada. Se ele quisesse uma mulher assim, ele vai arrumar outro homem, né? Entendeu? Vai morar com um amigo, acabou. Então, gente, para de pensar besteira das mulheres, para de ir na onda desses endemoniados que faz guerra entre homem e mulher, entre gênero, entre sexo, sai dessas guerras. Não pega pilha com isso não, de raça também. Todos são igual dignidade, seja preto, branco, azul, vermelho, não interessa a cor da pele, não interessa a cultura. São seres humanos. E é tão burra a pessoa que faz discriminação que não entende que a cor da pele é simplesmente adaptação climática. O chinês, o japonês, por que tem os olhos fechados? Vai ver os esquimós como os olhinhos deles são fechados? Por causa da neve nos olhos, por causa do frio, por causa da claridade da neve que pode cegar. A neve com sol assim, a pino, o pessoal que vai na neve no lugar na Antártida, Polo Ártico, os cientistas, eles sabem disso. Eles usam óculos escuros, os que vai escalar montanha no gelo, na neve, usam óculos escuros, porque pode queimar a retina, a claridade. Então por isso que tem aqueles olhinhos fechados, que é até bonito, e os bestas querem, assim na Coreia do Sul, o pessoal do Japão, eles querem arregalar os olhos, é bobagem, é bonito do jeito que eles são. O negro, por que o negro, a pele dele é escura, né, o africano? É adaptação climática, proteção. Todo mundo sabe que a pele escura ela é mais protegida do sol. O cabelo deles, por que é enroladinho? Protege a cabeça do sol, de câncer, de tudo, do sol quente. O árabe, por que ele tem aquele narigão e é peludão o nariz e tem aqueles cílios grandão assim, ó, os camelos mesmo? Por causa da areia do deserto, né? Por causa do ar, para respirar melhor. E por que tem aquele nariz protegido assim? Por causa da areia entrar no nariz. Então, para com besteira. No céu nós não vamos precisar de nada disso. Então, vão ser todos perfeitos de acordo com o que Deus quer. Mas aqui na Terra é bonito a diversidade que Deus faz, né? Para com besteira, né? E a mulher tem que ser mulher, o homem é homem, acabou. Entendeu? Então, não venha com essas bobagens. Mas aqui na época eles discriminavam a mulher por causa da cultura ignorante, né? Falei que o vídeo ia ficar grande, mas eu vou ver se eu maneiro um pouco aqui. E era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar a água. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber. Ixi, nome estranho, pedir água, o negócio era encrenca. Ainda pediu para uma samaritana. Aí, né? Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Eles tinham ido buscar mantimento para eles continuar a viagem. Eles estavam indo da Judeia, provavelmente de Jerusalém, para Galiléia, talvez para Cafarnaum, né? Onde Jesus estava morando na beira do mar da Galiléia. Não sei se de favor na casa de Pedro ou em outro lugar, porque ele mesmo falou que não tinha casa própria. Então aquela samaritana lhe disse, então Jesus estava sozinho, lembra que Jesus falou que faz tudo com propósito e com providência? Ali o Espírito Santo tinha orientado ele, os apóstolos saíram, ele ficou sozinho, porque se eles estivessem juntos, eles iam atrapalhar a conversa com a samaritana. E aí, aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritano? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos, está vendo? Eles discriminavam outros, eles brigavam. Então respondeu Jesus, se reconhecesses o dom de Deus, né, o dom, né, sobrenatural, o dom, o presente de Deus, a graça de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, quem é que te diz, que maravilha, o próprio Senhor Jesus pedindo água na tua casa. Que maravilha, né? Já pensou, você não ia deixar Jesus sem água? Então você, se você soubesse quem é que te pede água, certamente lhe pedirias tu mesmo, e ele te daria uma água viva. Lembra que eu falei para vocês que Jesus, quase sempre do que ele fala, ele está colocando coisas humanas, mas ele está falando de coisa espiritual. A igreja perde muito tirando a espiritualidade da igreja, mostrando piedade e negando o poder da igreja, o poder sobrenatural da palavra de Deus e da igreja. Né? Então Jesus está falando de coisa espiritual. Aí você começar a falar humano, daqui a pouco você vira comunista e socialista, e engano do Satanás, né? Porque eles falam que vai ajudar, mas é mentira, fica a liderança lá nadando em dinheiro, roubando, mentindo, e o povo tudo na miséria, sendo controlado que nem animal e com ração.
e sem liberdade. Então, vamos lá. Daí Jesus perguntou, né? Respondeu Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, você não tem com que tirá-la e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? Você vê a cabecinha dela, estava pensando, coitado, também não conhecia, Jesus nem ligou para isso, continuou falando, porque o propósito ia ser atingido, né? O objetivo Jesus ia atingir. A sabedoria em pessoa, você vai querer ensinar para Jesus o que falar? Eu vi um rapazinho, se vocês puderem ler uma vez, vocês pegam para ler. Sagatia, o menino que falou, que conheceu Jesus.